Você precisa saber isso antes de comprar uma scooter. Galera, eu queria falar para vocês, né? Quero falar um ponto negativo da scooter. Que não, na verdade, não é negativo, mas que eu recomendo que você leve muito em consideração antes de comprar uma. Que é, você quer andar apenas na cidade? Ou você tem a vontade, né, de realmente se aventurar, ir para outras cidades, passear mais longe, pegar pista? Que é o seguinte, gente, ela só dá de até 31 km por hora. Então, para andar na cidade, ela atende perfeitamente. Perfeitamente. Você vai a todo lugar, na cidade não tem por que correr muito, então é super ok. Mas se você tem a vontade de repente, ir para cidades vizinhas, né, ter autonomia de, às vezes, na cidade vizinha sua tem um evento, tem alguma coisa, e você gostaria de poder passear um pouco mais para fora, a scooter já não vai te atender, tá? Porque ela não pode, além dela não poder pegar pista, de fato, né? Ela não poder pegar rodovia, se você insistir e mesmo assim, você vai passar muito apuro. Porque o seu veículo ele vai estar ali devagarzinho, atrapalhando o trânsito, o pessoal não tem paciência, tem gente que ultrapassa com consciência, né, tendo aquela empatia, mas tem pessoas que não tá nem aí, ela vê que você tá ali, ela entende que você tá atrapalhando, né, e aí ela pode até te causar algum perigo. Outro dia mesmo eu tava numa vicinal, e olha que vicinalzinha pode, né, vicinal bem curtinha, e o carro fez a ultrapassagem, sendo que tinha outro carro vindo de frente, né? Então ficamos o sanduíche. O carro que estava vindo aqui, o que quis ultrapassar e eu no cantinho. Então ali eu senti um perigo e percebi o quanto que é complicado essa questão de pista ou vicinal, tá? Você corta. Então é isso, galera. Pra mim não é um ponto negativo, porque realmente eu não tenho a intenção de ficar indo com a scooter pra fora. Mesmo que eu tivesse uma moto, não sei, acho que não é o meu foco no momento ficar indo pra outras cidades, então pra mim tá perfeito. Mas eu recomendo que você analise bem isso pra não comprar e depois ficar frustrado. Você precisa saber isso antes de comprar uma scooter. Galera, eu queria falar pra vocês, né, quero falar um ponto negativo da scooter. Que não, na verdade, não é negativo, mas que eu recomendo que você leve muito em consideração antes de comprar uma. Que é, você quer andar apenas na cidade? Ou você tem a vontade, né, de realmente se aventurar, ir para outras cidades, passear mais longe, pegar pista? Que é o seguinte, gente, ela só dá de até 31 km por hora. Então, para andar na cidade, ela atende perfeitamente. Perfeitamente. Você vai a todo lugar, na cidade não tem por que correr muito, então é super ok. Mas se você tem a vontade de repente, ir para cidades vizinhas, né, ter autonomia de, às vezes, na cidade vizinha sua tem um evento, tem alguma coisa, e você gostaria de poder passear um pouco mais para fora, a scooter já não vai te atender, tá? Porque ela não pode, além dela não poder pegar pista, de fato, né? Ela não poder pegar rodovia, se você insistir e mesmo assim, você vai passar muito apuro. Porque o seu veículo ele vai estar ali devagarzinho, atrapalhando o trânsito, o pessoal não tem paciência, tem gente que ultrapassa com consciência, né, tendo aquela empatia, mas tem pessoas que não tá nem aí, ela vê que você tá ali, ela entende que você tá atrapalhando, né, e aí ela pode até te causar algum perigo. Outro dia mesmo eu tava numa vicinal, e olha que vicinalzinha pode, né, vicinal bem curtinha, e o carro fez a ultrapassagem, sendo que tinha outro carro vindo de frente, né? Então ficamos o sanduíche. O carro que estava vindo aqui, o que quis ultrapassar e eu no cantinho. Então ali eu senti um perigo e percebi o quanto que é complicado essa questão de pista ou vicinal, tá? Você corta.
é isso, galera. Pra mim não é um ponto negativo, porque realmente eu não tenho a intenção de ficar indo com a scooter pra fora. Mesmo que eu tivesse uma moto, não sei, acho que não é o meu foco no momento ficar indo pra outras cidades, então pra mim tá perfeito. Mas eu recomendo que você analise bem isso pra não comprar e depois ficar frustrado. Você precisa saber isso antes de comprar uma scooter. Galera, eu queria falar pra vocês, né, quero falar um ponto negativo da scooter. Que não, na verdade não é negativo, mas que eu recomendo que você leve muito em consideração antes de comprar uma. Que é, você quer andar apenas na cidade? Ou você tem a vontade, né, de realmente se aventurar, ir para outras cidades, passear mais longe, pegar pista? Que é o seguinte, gente, ela só dá de até 31 km por hora. Então, para andar na cidade, ela atende perfeitamente. Perfeitamente. Você vai a todo lugar, na cidade não tem por que correr muito, então é super ok. Mas se você tem a vontade de repente, ir para cidades vizinhas, né, ter autonomia de, às vezes, numa cidade vizinha sua tem um evento, tem alguma coisa, e você gostaria de poder passear um pouco mais para fora, a scooter já não vai te atender, tá? Porque ela não pode, além dela não poder pegar pista, de fato, né, ela não poder pegar rodovia, se você insistir e mesmo assim, você vai passar muito apuro. Porque o seu veículo ele vai estar ali devagarzinho, atrapalhando o trânsito, o pessoal não tem paciência, tem gente que ultrapassa com consciência, né, tendo aquela empatia, mas tem pessoas que não tá nem aí, ela vê que você tá ali, ela entende que você tá atrapalhando, né, e aí ela pode até te causar algum perigo. Outro dia mesmo eu tava numa vicinal, e olha que vicinalzinha pode, né, vicinal bem curtinha. E o carro fez a ultrapassagem, sendo que tinha outro carro vindo de frente, né? Então ficamos o sanduíche. O carro que estava vindo aqui, o que quis ultrapassar e eu no cantinho. Então ali eu senti um perigo e percebi o quanto que é complicado essa questão de pista ou vicinal, tá? Você corta. Então é isso, galera. Pra mim não é um ponto negativo, porque realmente eu não tenho a intenção de ficar indo com a scooter pra fora. Mesmo que eu tivesse uma moto, não sei, acho que não é o meu foco no momento ficar indo pra outras cidades, então pra mim tá perfeito. Mas eu recomendo que você analise bem isso pra não comprar e depois ficar frustrado. Você precisa saber isso antes de comprar uma scooter. Galera, eu queria falar pra vocês, né, quero falar um ponto negativo da scooter. Que não, na verdade não é negativo, mas que eu recomendo que você leve muito em consideração antes de comprar uma. Que é, você quer andar apenas na cidade? Ou você tem a vontade, né, de realmente se aventurar, ir para outras cidades, passear mais longe, pegar pista? Que é o seguinte, gente, ela só dá de até 31 km por hora. Então, para andar na cidade, ela atende perfeitamente. Perfeitamente. Você vai a todo lugar, na cidade não tem por que correr muito, então é super ok. Mas se você tem a vontade de repente, ir para cidades vizinhas, né, ter autonomia de, às vezes, numa cidade vizinha sua tem um evento, tem alguma coisa, e você gostaria de poder passear um pouco mais para fora, a scooter já não vai te atender, tá? Porque ela não pode, além dela não poder pegar pista, de fato, né? Ela não poder pegar rodovia, se você insistir e mesmo assim, você vai passar muito apuro. Porque o seu veículo ele vai estar ali devagarzinho, atrapalhando o trânsito, o pessoal não tem paciência, tem gente que ultrapassa com consciência, né, tendo aquela empatia, mas tem pessoas que não tá nem aí, ela vê que você tá ali, ela entende que você tá atrapalhando, né, e aí ela pode até te causar algum perigo. Outro dia mesmo eu tava numa vicinal, e olha que vicinalzinha pode, né, vicinal bem curtinha, e o carro fez a ultrapassagem, sendo que tinha outro carro vindo de frente, né,
Então ficamos o sanduíche, o carro que estava vindo aqui, o que quis ultrapassar e eu no cantinho. Então ali eu senti um perigo e percebi o quanto que é complicado essa questão de pista ou sinal, tá? Aí você corta. Então é isso, galera. Pra mim não é um ponto negativo, porque realmente eu não tenho a intenção de ficar indo com a scooter pra fora. Mesmo que eu tivesse uma moto, não sei, acho que não é o meu foco no momento estar indo para outras cidades, então pra mim tá perfeito. Mas eu recomendo que você analise bem isso para não comprar e depois ficar frustrado. Você precisa saber isso antes de comprar uma scooter. Galera, eu queria falar para vocês, né, quero falar um ponto negativo da scooter, que não, na verdade não é negativo, mas que eu recomendo que você leve muito em consideração antes de comprar uma, que é: você quer andar apenas na cidade? Ou você tem a vontade, né, de realmente se aventurar, ir para outras cidades, passear mais longe, pegar pista? Porque é o seguinte, gente, ela só dá até 31 km por hora. Então, para andar na cidade, ela atende perfeitamente. Perfeitamente. Você vai a todo lugar, na cidade não tem por que correr muito, então é super ok. Mas se você tem a vontade de repente, ir para cidades vizinhas, né, ter autonomia de, às vezes, numa cidade vizinha sua tem um evento, tem alguma coisa, e você gostaria de poder passear um pouco mais para fora, a scooter já não vai te atender, tá? Porque ela não pode, além dela não poder pegar pista, de fato, né, ela não poder pegar rodovia, se você insistir e ir mesmo assim, você vai passar muito apuro. Porque o seu veículo ele vai estar ali devagarzinho, atrapalhando o trânsito, o pessoal não tem paciência, tem gente que ultrapassa com consciência, né, tendo aquela empatia, mas tem pessoas que não tá nem aí, ela vê que você tá ali, ela entende que você tá atrapalhando, né, e aí ela pode até te causar algum perigo. Outro dia mesmo eu tava numa vicinal, e olha que vicinalzinha pode, né, vicinal bem curtinha. E o carro fez a ultrapassagem, sendo que tinha outro carro vindo de frente, né? Então ficamos o sanduíche, o carro que estava vindo aqui, o que quis ultrapassar e eu no cantinho. Então ali eu senti um perigo e percebi o quanto que é complicado essa questão de pista ou sinal, tá? Aí você corta. Então é isso, galera. Pra mim não é um ponto negativo, porque realmente eu não tenho a intenção de ficar indo com a scooter pra fora. Mesmo que eu tivesse uma moto, não sei, acho que não é o meu foco no momento estar indo para outras cidades, então pra mim tá perfeito. Mas eu recomendo que você analise bem isso pra não comprar e depois ficar frustrado.